Hoje nós vamos falar sobre carreira. Para começarmos, é importante destacar que quando falamos de carreira, temos que ter a ideia anterior de ocupação. Gostaria de chamar a atenção para que neste vídeo nós vamos falar um pouco de para quem está começando e para vocês terem um framework para poderem pensar sobre as possibilidades de carreira de vocês. Então, pessoal, primeiramente, é importante ter em mente que quando se fala de carreira, nós podemos pensar sobre profissão, nós podemos pensar sobre a trajetória que uma pessoa leva, que ela passa, que ela percorre, e também podemos pensar sobre emprego. A realidade, ela conecta a todos nós. Nesse sentido, o mundo em que vivemos, a civilização, a sociedade, a natureza, o meio ambiente, todos esses itens podem ser observados para pensarmos uma determinada carreira. Também podemos pensar mais localmente, podemos pensar na nossa família, podemos pensar na comunidade onde vivemos, estamos inseridos, podemos pensar nos espaços locais que podemos ocupar. Ao observarmos o contexto da atualidade, informações que vêm de órgãos como, por exemplo, a ONU, até mesmo órgãos de estatística, o IBGE, ou ainda informações que venham de uma fonte confiável, onde vocês consigam encontrar o parâmetro com que vocês vão lidar, vocês podem, a partir dessas informações, desses dados, vocês podem gerar alguma projeção de carreira ou pensar a projeção de carreira de vocês. Isso também serve para uma carreira dentro de uma empresa. Nesse mesmo sentido, podemos colocar que onde vivemos, nós lidamos com recursos. Por isso, as diferentes carreiras vão gerar fluxos que nós temos áreas que são carentes de atuação. Também é importante frisar que existem áreas que são mais requisitadas. Num outro aspecto também, podemos pensar sobre aquilo que nós gostamos de fazer, da nossa vocação, e as habilidades com as quais nós contamos. Também podemos pensar sobre a questão do envolvimento que nós temos com essa realidade, com o local onde vivemos e da onde partimos para onde vamos. Um último ponto nesse sentido é pensar sobre a qualidade efetiva daquilo que nós estamos planejando realizar. Basicamente, nós podemos pensar de uma forma que é diferente, por exemplo, a qualidade do trabalho de alguém que está começando numa atividade com alguém que já tem bastante tempo naquela atividade. Nós podemos pensar também que alguém que tem mais experiência numa área passou mais tempo ocupado naquela área. Por isso, a ocupação em si, seja nessa área em questão ou não, é um ponto fundamental. Então, quando pensamos em carreira, novamente podemos pensar então sobre como estamos de fato ocupados. E é aí que eu gostaria de falar para vocês, agora trazendo um plano, um mapa mental dessa que pode ser uma questão fundamental de cada um de nós ou de todos em algum momento da vida, evidentemente. Nesse ponto, quando a gente pensa sobre a carreira, evidentemente que nós podemos pensar
sobre a possibilidade futura de ganhos ou a projeção que nós podemos fazer sobre os ganhos de uma determinada atividade. Nesse sentido, existem diferentes tipos de atividades ou de formas de nós empregarmos a nossa força de trabalho para buscarmos algum tipo de rendimento e com isso também tornar sustentável a nossa carreira ou a carreira em questão. Então, naturalmente, muitos de vocês poderiam pensar sobre o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, nós encontramos postos de trabalho que são ofertados e que são demandados. Alguém pode desenvolver uma carreira voltada para o mercado, e isso pode ser mais ou menos consciente. Também, os postos de trabalho no mercado podem ser formais e informais. Existe também a carreira da ocupação em funcionarismo público, que funciona através de concurso, evidentemente, e conta com o elemento chave de fazer funcionar algum serviço, algum aspecto do Estado. O Estado podemos pensar como o status em que se encontra algo. Num outro ponto, podemos também refletir sobre os serviços. Os serviços podem contar com funções de atividades liberais, autônomos, atividades profissionais e técnicas. Outro tipo de ocupação a qual podemos pensar as carreiras são na área de produção. Então, nós temos produção de bens e produtos primários. Alguém pode se dedicar a uma produção específica e nessa produção também voltar a sua produção ao mercado. Também pode voltar a produção para o autoconsumo. Também podemos falar sobre o desenvolvimento local, onde entra o desenvolvimento endógeno que alguém pode gerar através disso. Produtos, podemos pensar tudo o que nós necessitamos. E também a produção também pode ser voltada para bens de produção, meios de produção, que evidentemente vão ser voltados para acelerar ou para desenvolver algum processo de produção. E a produção de meios de produção também pode ser através do desenvolvimento tecnológico ou da engenhosidade com que alguém pode se aplicar a um processo de produção. Num outro aspecto da carreira, podemos falar do empreendedorismo. E aqui eu gostaria de destacar diferentes categorias com as quais vocês podem refletir esse tipo de atividade. Ao falarmos desse campo, podemos pensar em investidores, ou seja, empreendedores e investidores, em executivos, em empreendedores políticos, em pesquisadores, em empreendedores inovadores e, por fim, é claro, em empresários. Todos esses itens compõem essa categoria. Por exemplo, ao pensarmos um executivo é um empreendedor? Evidentemente que sim. Talvez vocês já possam ter ouvido algum comentário em, por exemplo, um programa de culinária, que um grande chefe de cozinha, ele necessariamente tem que ser um grande cozinheiro. Para se tornar um grande chefe, precisa se aprender cozinhando. Nesse mesmo sentido, podemos pensar sobre todas essas categorias e do ponto base da qual elas partem, que podem lidar com diferentes fatores, é claro. Então, pessoal, quando nós pensamos esses diferentes itens, como alguém pode se ocupar, evidentemente que algumas atividades podem trazer um retorno mais líquido, outros mais estáveis,
outros mais no curto prazo, outros talvez projetados para o longo prazo e, quem sabe, até alavancados ou escalados. Como essas funções podem acontecer na prática? É importante saber que todas elas envolvem diferentes dinâmicas e diferentes complexidades. São necessárias habilidades, pré-requisitos. Existe uma complementação entre muitas atividades que nós podemos ter como base para se realizar determinado tipo de função através do conhecimento. E por isso é importante lembrar da descoberta, a descoberta da vocação. Eu vou deixar aqui nos comentários um link para vocês pensarem como está, quão plena está sendo a vida de vocês. É um questionário em inglês. Para quem precisar, pode tomar ajuda de algum tradutor, ou também, se precisarem de ajuda com as questões do questionário, me coloco à disposição. Podem me mandar um chat e também entrar em contato por e-mail, que vocês vão poder ter uma percepção um pouco mais clara do autoconhecimento de vocês. Esse questionário é do site Lifehack e eu vou deixar o link também aqui na descrição. Nesse sentido, também podemos pensar sobre as atividades que nós realizamos, o mindset necessário, que envolve as nossas capacidades, os nossos talentos, todo o escopo com o qual nós lidamos em qualquer atividade ou que qualquer um de vocês pode estar lidando aonde quer que esteja. E com tudo isso, é importante pensarmos que uma pessoa realizando uma determinada atividade, com uma carreira, ela está colocada em um lugar em todo o cenário possível que nós podemos imaginar. Por isso, as colocações nesse diferente, amplo cenário que nós podemos imaginar são de uma infinidade de possibilidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Pessoal, antes que me esqueça, enquanto eu deixo a visualização aqui, para quem gostou do canal, pode compartilhar. E se você gostou realmente, se inscreve no canal, se você quiser, é claro. E também compartilhe com seus amigos, familiares, indique para outras pessoas e para quem possa estar, de repente, precisando desse conteúdo. Tenho certeza que ele, de repente, pode ser chave para alguém. E se valer a pena, quem sabe a pessoa possa gostar também. Então, um abraço e tchau, tchau.